Boa noite, meu nome é Igor Boni e eu vou dar início à apresentação do trabalho aplicado da disciplina de equações diferenciais e o nosso tema escolhido foi EDOs lineares de primeira ordem, aplicações da engenharia. A aplicação das equações diferenciais na engenharia se deve a uma grande história marcada por importantes nomes da matemática. Nesse vídeo será exposto a relevância que as equações diferenciais de primeira ordem possuem na engenharia global, assim como uma breve exemplificação de sua usabilidade. Nosso trabalho tem por finalidade definir e apresentar, através de aplicações reais, as equações diferenciais de primeira ordem. A definição é dada a partir da fundamentação teórica obtida através das aulas ministradas no curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas e das literaturas citadas nas referências bibliográficas. Vou falar um pouco da história, a origem das equações diferenciais. A gente tem três nomes importantes da matemática: Pierre de Fermat, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz. Os três buscavam um estudo profundo do cálculo, e dessa maneira o entendimento para a notação da derivada é o que marca o começo das equações diferenciais. O estudo do cálculo diferencial e integral, associado a problemas de mecânica e geometria, foi um dos primeiros modos de aplicação durante esse desenvolvimento. Algumas leis fundamentadas na época, como a Lei da Gravitação Universal, Lei da Inércia, Princípio Fundamental da Dinâmica e Lei da Ação e Reação, foram fundamentais para que fosse desenvolvido o estudo em torno das equações diferenciais. Dessa maneira, cientistas, matemáticos e vários físicos demonstraram seu interesse em se aprofundar em modelos que revolucionariam outras ciências e marcariam o século XVIII de uma forma intensa no que diz respeito às equações diferenciais. Vou falar agora um pouco dos tipos de equações diferenciais existentes. A gente tem as EDPs, equações diferenciais parciais, onde a incógnita da equação depende de duas ou mais variáveis. A gente tem as EDOs, que são equações diferenciais ordinárias, onde a incógnita da equação depende apenas de uma variável. E as equações diferenciais de primeira ordem fazem parte das EDOs, que podem ser classificadas por ordem, grau, linearidade, separáveis e exatas. Sobre as ordens, as equações diferenciais são classificadas de acordo com a ordem da derivada mais alta que aparece na equação. Sobre o grau, as equações diferenciais são classificadas de acordo com o grau do expoente da derivada de maior ordem. Sobre a linearidade, as equações diferenciais são classificadas como linear ou não linear. Sobre se elas são separáveis, são as equações diferenciais onde é possível separar de um lado da igualdade a incógnita e do outro a variável. As exatas são as equações diferenciais que são possíveis reescrever na forma my x e y mais nx x e y igual a zero, e se as funções my x e y e nx x e y são contínuas e têm derivadas parciais contínuas. Caso não seja possível, chamamos de equação não exata. Agora eu vou falar um pouco das aplicações que a gente tem. A gente tem aplicações nos sistemas elétricos, a gente tem aplicações no sistema massa-mola, a gente tem aplicações em fenômenos de decaimento radioativo, a gente tem também em pêndulos, em concentração de misturas nos solos, análise de solos, esse tipo de coisa, e catálise enzimática. Olá, meu nome é Jairo, sou aluno do curso de Engenharia Mecânica da PUC Minas. E com isso, eu estarei aqui apresentando para vocês uma aplicação de uma equação diferencial linear de primeira ordem em um circuito em série. Essa aplicação será baseada no seguinte exemplo. Por exemplo, nós temos uma bateria de 12 volts que será conectada a um circuito em série no qual a sua indutância é de meio Henry e a resistência é de 10 ohms. O que queremos com isso? Queremos determinar a corrente elétrica em qualquer momento, em qualquer instante de tempo, sendo que temos um problema de um PVI, né, também chamado de problema de valor inicial, onde a corrente inicial for igual a zero. De modo a conceituar, né, e montar a estrutura do nosso problema, eu trouxe um trecho da parte teórica desenvolvida. Nele é citada a seguinte afirmação. Para um circuito em série, a segunda lei de Kirchhoff,
que é a soma da algébrica dos aumentos e queda de tensão através de qualquer malha fechada, é zero, estabelece que a soma das quedas de tensão no indutor e no resistor é igual à tensão aplicada no circuito. Com isso, obtemos a equação diferencial linear de primeira ordem para a corrente, onde que teremos L, que representa o indutor, indutância, que estará multiplicando pela derivada da corrente em função do tempo, somada à resistência que multiplica a corrente elétrica, que será igual à tensão aplicada no sistema ou no circuito em função do tempo. Com isso, podemos dar continuidade, voltando à tela principal. Colocamos a nossa fórmula ali no campo e fazemos substituição dos valores, adicionando meio no lugar do L, o valor de 10 ohms no local da incógnita R e o valor de 12 volts no lugar da letra E. Com isso, de modo a facilitar os nossos cálculos, nós podemos multiplicar os dois lados da equação por 2, de tal forma que trabalharemos aqui em diante com números inteiros, facilitando nossos cálculos. Então teremos o quê? A derivada da corrente em relação ao tempo, mais 20 vezes a corrente elétrica, que é igual a 24. Com isso, podemos pegar a definição da equação diferencial linear de primeira ordem. A definição dela, ou melhor, a forma como ela pode ser reescrita, é a seguinte: y', derivada de y, mais p de x que multiplica y, é igual a q de x. No entanto, vamos adaptar essa forma para o nosso problema. Nosso problema, nós trabalhamos com a corrente elétrica e em função do tempo, assim como todas as outras incógnitas estão em função do tempo. Com isso, substituiremos no lugar do y a letra i e no lugar do x a letra t, tendo então a equação y' mais p de t que multiplica i é igual a q de t. Nisso, podemos ver que, pegando a nossa fórmula inicial, o nosso problema original, que é dI dt mais 20i igual a 24, e comparando com a nossa fórmula da equação diferencial linear de primeira ordem, temos que P de t será igual a 20 e o Q de t será igual a 24. Com isso, nós podemos partir para o próximo passo, que será basicamente obter o fator integrante da nossa equação. Esse fator integrante é um método de calcular das equações diferenciais. Ele é obtido através da fórmula, nesse caso, ele é obtido através da fórmula R de t, R em função do tempo. O R representa, assim, o nosso fator integrante, só a letra que o representa, que é igual a constante de Euler, elevado à integral de P de t, em função do tempo, dt. Como nosso P de t equivale a 20, nós teremos R de t igual a E elevado à integral de 20 dt. E como a integral de 20 dt pode ser solucionada, nós teremos que o nosso fator integrante será igual a E elevado a 20t. Encontrado o fator integrante, nós podemos utilizar no próximo passo, nos cálculos da equação diferenciais lineares de primeira ordem, que é encontrar a solução geral da equação. Essa solução geral já pode ser obtida por uma forma não tanto complexa, mas um pouco mais longa, que será a seguinte, onde I será igual a 1 dividido pelo nosso fator integrante, que multiplica pela integral do fator integrante multiplicado pelo q de t dt, somado com a constante, que no caso está representada pela letra C, porque a gente não tem como identificar ainda qual é. Nisso, dando continuidade substituindo os valores, teremos que I será igual a 1 sobre 20 elevado a 20t, multiplicado pela integral de E elevado a 23 vezes 24 dt mais C, que fazendo todos os cálculos passo a passo de forma correta, chegaremos na solução geral, que basicamente será o quê? I é igual a
6 sobre 5. Esse 6 sobre 5 proverá do 24 sobre 20, que sairá da fórmula da integral, somado a C, a nossa constante, dividido pelo fator integrante é 20t. No entanto, a solução geral não resolve o nosso problema. Com isso, nós precisamos da continuidade e utilizando uma informação que foi nos dada, que é o PVI, problema de valor inicial. Nele é afirmado que a corrente inicial é igual a zero, ou seja, nós temos I de zero igual a zero. Substituindo isso na solução geral, teremos que zero é igual a 6 sobre 5 mais C sobre E elevado a 20 no lugar do T. Zero. E transparente, né? Com isso, teremos o resultado que a nossa constante do sistema, vale menos 6 sobre 5. Sendo assim, nós podemos dar continuidade para o último passo da nossa solução do problema, que será o quê? Pegar o valor da nossa constante e substituir na solução geral. Substituindo o valor lá, teremos o quê? Que o nosso I, para qualquer instante de tempo, será igual a 6 sobre 5 subtraído de 6 sobre 5 multiplicado, que multiplica, é elevado a menos 20t. Esse menos é em função do 20t, em função da inversão, apenas para representar de uma forma mais harmônica a solução. E com isso teremos a solução para o PVI, onde que para cada valor de t que tivermos, teremos um novo valor para a corrente elétrica. Obrigado a todos. Bom, agora eu vou exemplificar uma aplicação através de concentração de misturas. Diariamente lidamos com exemplos de misturas de algumas substâncias, sejam elas um simples óleo com água ao lavarmos a louça, por exemplo. Assim como nesse exemplo, várias outras misturas de fluidos dão origem a uma equação diferencial de primeira ordem. Seguindo esse tipo de situação cotidiana, podemos analisar o problema. Seguir. Supondo que possuímos um tanque e nele há água e sal com um volume de V0 litros e Q0, que vão ser as gramas de sal, e que uma solução salina seja bombeada para dentro do tanque a uma taxa de Q, minúsculo litros, por minuto, possuindo uma concentração de C, gramas de sal por litro. Suponhamos que a solução seja bem misturada e saia uma taxa de QS litros por minuto. A taxa de variação da quantidade de sal no tanque é igual à taxa com que entra sal no tanque menos a taxa com que sai sal no tanque, de acordo com a equação do lado. A taxa com que entra sal no tanque é igual à taxa com que entra a mistura, que no caso aqui é, vezes a concentração de entrada, CE, de acordo com a equação ao lado. E a taxa com que sai sal do tanque é igual à taxa com que sai a mistura do tanque, que é S, vezes a concentração de sal que sai do tanque, CS, de acordo com a equação ao lado. Como a solução é bem misturada, a concentração de sal que sai do tanque, CS, é igual à concentração de sal no tanque, de acordo com essa equação. Onde o V vai ser o volume do tanque, e como o volume do tanque V é igual ao volume inicial, V0, somado ao volume que entra no tanque, menos o volume que sai do tanque, temos essa equação ao lado. E vamos ter o delta, que vai ser Q, que é igual a QE menos QS. Assim, a quantidade de sal no tanque, Q, é a solução do problema de valor inicial, de acordo com a equação ao lado. Boa noite, meu nome é Rodrigo Martins, eu faço parte do grupo que está abordando o tema equação diferencial linear de primeira ordem e o meu tema é pêndulo simples. O pêndulo é um instrumento usado na física em estudos de força, peso e movimento oscilatório. Quem trabalhou muito as propriedades do pêndulo foi o físico, astrônomo, matemático e filósofo Galileu Galilei. Foi ele que descobriu a periodicidade do movimento pendular. Desprezando a resistência do ar e as demais forças dissipativas, um fio inextensível com uma massa presa a ele é um exemplo de pêndulo simples.
Ao ser tirado de sua posição de equilíbrio, o pêndulo realiza um movimento periódico, ou seja, realiza o mesmo movimento, ciclo, no mesmo intervalo de tempo. Nós temos 2 exemplos nesse primeiro slide que aborda isso. No segundo slide, fala sobre o pêndulo simples, é um sistema composto por um fio inextensível, preso a um suporte, cuja extremidade contém um corpo de dimensões desprezíveis, que pode movimentar-se livremente. Quando o instrumento está parado, ele permanece em uma posição fixa, desloca a massa presa na ponta do fio para determinar a posição, fazendo com que haja uma oscilação em torno do ponto de equilíbrio. O movimento pendular ocorre com a mesma velocidade de aceleração à medida que o corpo passa pelas posições na trajetória que realiza. No próximo slide, é um exemplo de um outro tipo de pêndulo, onde ele tem a sua base fixa com um tensor, no caso um fio, e uma massa embaixo. No próximo slide, a gente pode ver um exemplo de um cálculo para descobrir o período. O pêndulo simples realiza um movimento classificado como um periódico, pois se repete nos mesmos intervalos de tempo e pode ser calculado através do período. A fórmula é T igual a 2π raiz de L sobre G, onde T é o período em segundos, L é o comprimento do fio em metros, G é a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Através do período, pode-se conhecer o menor intervalo de tempo para que o movimento ocorra, e essa fórmula deve ser utilizada em pequenas oscilações, quando o ângulo é menor que 10 graus. No próximo slide é um exemplo de um exercício abordando o comprimento. O exercício é: se o período de um pêndulo é de 2 segundos, qual o comprimento do seu fio inextensível se no local onde o instrumento encontra-se a aceleração da gravidade é de 9,8 metros por segundo ao quadrado? Para descobrir o comprimento do pêndulo, primeiro é necessário substituir os dados do enunciado na forma do período. A fórmula é T igual a 2π raiz de L sobre G. Substituindo todos os termos, a gente consegue descobrir que o comprimento do seu fio é de 1 metro. Olá, meu nome é Álvaro, sou da Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações da PUC Minas. Hoje vamos apresentar as aplicações de equações diferenciais. O decaimento do isótopo radioativo plutônio 241 satisfaz a equação diferencial, com Q em miligramas e T em anos. Vamos determinar a meia-vida dessa substância. Antes de começar, a meia-vida é o tempo gasto de uma quantidade de átomos leva para se desintegrar ou comutar para outro elemento, onde quanto maior o tempo da meia-vida, maior a estabilidade ela terá. E a quantidade dessa substância é para qualquer instante t. Como temos aqui já a nossa equação diferencial, vamos resolver ela por variáveis separáveis. Ficamos com 1 sobre Q dt, onde Lm de Q é igual a menos variável mais as constantes. Então ficamos o Q no tempo, que é igual ao meu C vezes exponencial. Onde para o meu T zero, o meu Q zero, obtemos o meu Q zero é igual a constante vezes exponencial, onde C zero, aqui obtemos nossa equação geral, Q de T, que é o Q zero, exponencial de menos 0,0525t. Essa é a nossa equação geral. Agora vamos achar nosso T. Essa equação apresenta o Q, que é a minha substância presente.
é o Q, corta o Q, 0, o Q0 sobre 2. Obteremos o LM de 0,5, que é igual ao LM vezes exponencial, onde temos o LM menos 5 vezes T. Esse resultado significa que essa aí é a meia-vida da substância. Então, pessoal, essa foi uma aplicação de EDO e vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur Purger. Estou atualmente no 9º período de Engenharia Civil, cursando a matéria de equações diferenciais ordinárias. E agora eu trouxe um exemplo da minha parte, que é um exemplo mais simples, mais prático. É um exemplo sobre catálise enzimática. E aí já deixei o exemplo mais ou menos pronto aqui para a gente passar e explicar mais ou menos um exemplo, beleza? Só para não ficar muito demorado, eu já deixei basicamente os cálculos prontos. Tirei esse exemplo de um livro de bioquímica. Basicamente é uma equipe, né? Fez a descoberta aí de uma enzima que catalisa uma reação química, a tristeza em felicidade, ou seja, a tristeza seria seu substrato e a felicidade uma enzima age sobre esse substrato tristeza para transformar em felicidade, beleza? Então vamos lá para o problema fictício. A equipe de pesquisadores aí motivados dedicou-se a estudar a enzima e aí denominaram ela de felicidase. Eles verificaram que a constante K da felicidade era de 600 e realizaram vários experimentos aí nessa constante, né? Segundos a menos 1, né? 600 segundos a menos 1. A velocidade V0 é igual a 9,8 micromol litro por segundo, quando a concentração da enzima é 20 nanomolar e a concentração total do substrato é 40 micromolar, beleza? O substrato está aí umas 2.000 vezes maior, né, que a concentração do catalisador enzimático. E aí eu já botei as constantes aqui, como vocês podem ver já, né? E a concentração de cada um, do substrato, do catalisador, a velocidade e a constante, beleza? E aí eu usei a fórmula aqui do Michaelis-Merten, né? Que a gente aprende estudando catálise enzimática, e fiz uma transformação algébrica. O denominador passou para a direita multiplicando e ao final eu isolei o Km, que é o que ele quer calcular, né? Que é o que ele pede para a gente no exemplo. Coloquei os valores já aqui embaixo para facilitar já também o nosso cálculo. Vou dar uma paralisada aqui, caso vocês queiram também conferir os cálculos aí. Eu estou fazendo aqui na minha calculadora, mas caso alguém estiver acompanhando aí, se quiser fazer também, vou fixar aqui beleza? E aí, se a gente fizer a análise dimensional, a gente vai perceber que o Km ele vai sair em uma unidade de concentração. Ou seja, o Km, multiplicando aqui, o meu deu aproximadamente 9,0. E aí a unidade é micromol, né? Micromol por
litro menos 1. Beleza? Esse foi o nosso exemplo aí de catálise. Deixei os dados já impostos já e o cálculo já metade andado, já para a gente não perder muito tempo. Mas quem quiser conferir, tá aí, beleza? Bom, conclusão. A história das equações diferenciais da maneira que vemos hoje se deve à grande evolução advinda de grandes cientistas que se aprofundam nesse estudo há vários séculos. Dessa maneira, além das aplicações citadas em nosso documento como sistema elétrico, sistema massa-mola, fenômenos de decaimento radioativo, pêndulos simples, concentração em uma mistura, solos e catálises enzimáticas, várias outras áreas de tecnologia atual dependem fortemente desses modelos de ADOs para que sua resolução seja precisa e simplificada. Nos sistemas elétricos, por exemplo, podemos notar como a lei de Kirchhoff foi fundamental para que se chegasse à equação diferencial necessária para ser aplicado em um circuito em série. Já em concentração de misturas, exemplificado com uma simples situação na qual algumas companhias do setor industrial trabalham e precisam de um modelo que simplifique os cálculos, e as equações diferenciais entram com esse papel. Entre outros exemplos, podemos evidenciar o quão necessários são as equações diferenciais para as engenharias atualmente, onde até mesmo as mais básicas, como as lineares de primeira ordem, têm sua relevância.